Estamos de volta, feliz da vida com a audiência de vocês. Hoje, um oferecimento central de alarmes, Mercator Feiras e Eventos, vem aí Gerontofera, Brown Móveis, Sebratel e Lockfer Fechaduras. Tem um monte de recado. Andréa Hilger está na audiência, mandando beijos. O Moacir da Lockfer Fechaduras está dando boa noite, bom programa, baita programa, Rodrigão. O Beto Wagner está lá em Cachoeira do Sul hoje. Apenas mostram ao mundo o nível de educação no Brasil. Fabiana Spengler na audiência. Quem mais está aqui? Um monte de gente. O Jorge Mendes mandou mensagem dizendo que está abrindo, Jorge. Enquanto a arte vier com um folheto explicativo sobre o que ela quer transmitir, também trará consigo o menosprezo do discernimento das pessoas. Essa interpretação de arte contemporânea é um problema, né? O que eu vou dizer, Rodrigo? Tem mais gente querendo falar aqui. Eu também concordo com isso em alguns casos. Eu sou daquela opinião também, assim, de que se precisa de bula para ser explicado, tem uma dificuldade de entender o trabalho. As pessoas... Tu precisa ter uma informação anterior para entender algumas situações. Mas se tu não tem a informação e tu te depara com um trabalho como o do Santander ali, então a gente tem que buscar. Antes de fazer qualquer outro comentário, assim, deixar que as pessoas que curtem o trabalho e que têm a informação suficiente e que estão preparadas para assistir, que elas tenham a oportunidade de ver. Porque em arte, em mais do que em qualquer outra área, a informação... Não é mais do que qualquer não, porque um professor uma vez me provou que matemática também é assim. Que em todas as áreas, quanto mais informação tu tem, mais tu aceita, mais tu entende aquilo que os outros não estão entendendo. Né? Então, assim, mas esse da bula é um comentário que sempre acontece, e eu também compartilho dessa ideia. Assim, se precisa de muita explicação, então a gente coloca em dúvida a consistência da própria arte, da mensagem que existe ali. Olhar só provocando aqui, não chega a olhar e gostar, Cris? Por que não? Sei, eu sentir esse me faz bem. Deveria ser ver para crer, ao invés de crer para ver, né? Deveria ser. Ver para crer seria não sei, não tenho certeza, mas se vocês acham, está tudo certo. O Rafael Decker na audiência, o Beto Becker mandando beijo para elas. Beijo. Eu não, doutor Alberto. Machismo este. Remi Schaefer, olha que audiência qualificada o aí. Rafael Becker. Rodrigão, que bancada top, hein? Parabéns pelo baita. Presidente. O nosso presidente faz tempo que não aparece aqui. Presidente, o senhor está convocado para estar aqui com a gente na nossa estação. Faz tempo que o senhor não aparece. O presidente está inventando mais coisa bacana para ele, né? O tempo cada vez mais curto. Rodrigo, o Rafael Decker, que está na audiência, é o meu filho ou meu primo? Teu primo. Meu primo, tá. Porque tem dois... O filho do Lelo. Tem dois Rafael Decker. Quem é o outro? Meu filho. Claro. Tá, o Lelo, ele esqueceu que o meu filho era Rafael, ele só conhecia pelo apelido, e daí ele deu o nome do filho dele de Rafael. Tá, mas não pode isso em família? Como é que é? Por que não? Pode, claro que pode. Eu acho muito legal, por isso que eu perguntei se era meu filho ou meu primo. A família da Simone tem uns 3 Eduardo, umas 3 Helena, e assim segue a vida, tá tudo certo, não tem problema. Eles se acham lá. Apelidos. Então... gente, eu preciso perguntar para vocês, né? Vocês conseguiram já completar as figurinhas do álbum da Copa? Nem comecei. Muita coisa para fazer. Meu Deus. A Copa está terminando e tu perdeu tudo isso. Olha. Quer dizer que essa Copa não te motiva, é isso? Não, eu gosto, assisto, mas não... Tu assiste porque a sala fica montada para isso? Porque os homens da família gostam de ir para frente da TV? Ou tu gosta de ir para frente da TV para olhar futebol? Do Brasil, pelo menos. Até olho, mas não... mas não. Eu adorei o jogo da Alemanha. Vocês não assistiram? Por quê? Não. Eu não estou assistindo nem os do Brasil. Brasil. É bonito o jogo. Mas, primeiro, eu acompanho quando eu estou em casa, então eu acho muito bacana. Tu gostou que eles perderam, no caso? Não, nem foi por isso que foi bonito. Te sentiu vingada, fala a verdade. Gente, sinceramente, Oi, foi galera, muito bem. Não, na boa, foi lindo o jogo. Tu gostou do colorido do México, é isso? Não, e aquele gol, eles estavam muito determinados, né? E eu não entendo lufas de futebol, só sei daquele ditado.
né? Como é que quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Vai, meu bem. Vamos lá, meus amigos. Vocês vão fazer isso igual. É uma festa bonita, Eu né? acho maravilhosa. É uma festa Demais, foi lindo o jogo. Então, muito interessante que as hembras estão ganhando, né? Isso. Os favoritos estão todos ficando. Ou empatando. As Estão torcidas todos são dando show mal. à parte. A tem Rússia muito foi o que primeiro curte, primeiro classificado, Rodrigo, para oitavas e finais. Foi Sim. a Rússia e depois o Uruguai, porque ganhou do Marrocos hoje. Mas então, foi hoje primeiro. Portugal, né? Cristiano Portugal. Ronaldo, ao invés de Portugal. Foi também, né? eu não assisti Sim. esse, eu estava Segunda trabalhando. vitória, né? Teve Não, um aliás, mais. na verdade, não é a segunda vitória. A primeira vitória empatou com a Espanha. É, mas já está O praticamente. que vocês vão fazer sábado, sexta-feira, às 9 horas da manhã, então? Vão trabalhar? Vou trabalhar escutando, trabalhar? assistindo o jogo do Brasil. Não, claro, sabe né? que até uma das nossas colaboradoras me questionou isso hoje. E como é que vai ser o jogo? E aí eu larguei aquela, eu pensei, essa é velha, mas eu falei, tu foi convocada? Né? E ela ficou me olhando com aquela cara. Eu falei, ué, vai ser normal, a gente vai trabalhar como qualquer outro dia. Mas assim, claro que existe, né? A gente tem. Eu tenho noção que tem pessoas que acham importante, que gostam de futebol, então a gente vai deixar uma TV na nossa área de convivência ali disponível para quem quiser assistir, né? Mas eu acho que eu vou continuar trabalhando, assim, talvez, se alguém gritar gol, vou lá correndo, dar uma olhadinha, assim. Mas eu não estou acompanhando muito, não sou muito ligada em futebol. Torço, né? Isso não significa que eu não torça. Eu vou torcer e, né, quando estiver mais ali para a final, quando estiver mais empolgante, de repente faço umas bandeirinhas, uma coisinha assim, né? Uns apitos, enfim. Tipo, Maria vai com as outras. Exatamente, Assim. Se eu rolar, vou vamos ali, junto. ó. Mas tá muito fluxo, engraçado entendeu? agora a gente vê alguns memes, que o brasileiro adora fazer memes. E aí um deles era as pessoas em volta de uma mesa espírita de mãos invocando o espírito da Copa, porque ele não estava entre nós. E Gente. o Alisson fazendo pilates. Vocês não viram? Como assim? Com a bola de pilates. Sim, eu não vi essa cena, só vi peguei o essa meme piada. depois. Não peguei a Também. piada. Alguém Jogaram um balão do campo e ele furou o balão. Ele foi muito bom, ele foi muito bom. E aí Esse fizeram um espírito meme muito claro. no computador. Eu vi que o era meme, porque eu não assisti a cena do jogo. Chutando a bola e ele explodindo e virando um balãozinho verde. Não, tem vários, né? Tem vários. O pessoal aqui, as meninas aqui é que determinaram que nós teremos um café da manhã e vamos olhar o jogo na sexta-feira de manhã. Letícia ama futebol e a gente vai, nosso meio campo, né, Alex? A Bruna também, a Maikele também, e eu vou olhar junto aí, né? Ah, eu Mas fui. efetivamente... Mas é Eu bacana. vou assistir, Mas vou fica trabalhar. feliz. Eu vou assistir. Bacana, com isso. Gosto certeza. quando ganha. Deixa a televisão ligada no ambiente, trabalha, vai trabalhando, vai olhando. Mas eu puxei isso não pra gente Gente, falar eu de futebol realmente. Eu adoro Olimpíadas, eu adoro Copa do Mundo, Esporte. eu gosto É. de esses eventos Grandes eventos, né, de campeonato integração, de vôlei, culturas, eu adoro. Eu gosto São lindos. muito, muito. Mas aí eu pergunto, precisa... torço pelo Brasil, a gente sim, pode sempre. não gostar e não curtir isso? A gente pode Claro. gostar e curtir? Ou a gente tem que ficar nessa modinha do que o Brasil vai parar, então, neste momento, com tudo tão difícil? Mas eu vou te dizer que eu acho que a vez que gente. menos parou. É. Eu não Também sei se é acho, a mas... impressão que vocês estão Mas será que não é por causa do Mas patrulhamento? Nós acompanhamos muito as notícias que saem pela Federação, né, do Comércio, e eu até escrevi um artigo sobre isso, em que diz que nessa Copa as pessoas elas estão mais propícias a fazer compras de itens do Brasil do que na Copa que foi no Brasil. Talvez a gente não enxergue tanto esse movimento, né? Mas segundo a pesquisa, né, Deu mais, enfim, tem credibilidade, as pessoas estão empolgadas com, não sei se é o time que talvez esteja melhor, ou se talvez é a única esperança de alegria do povo brasileiro nesse momento, talvez é um título do Hexa, mas as pessoas estão mais empolgadas com essa Copa. E nós, do Cindy Lojas, né, que representamos então a categoria do comércio, recebemos muitas ligações de lojistas perguntando o que fazer, né, nesse período do jogo. Então, eu acredito que tinha muitos colaboradores que queriam assistir, né, ou que queriam ser dispensados, e sei de muitas pessoas que estão dispensando no horário do jogo, né, que pode sair uma hora mais cedo, antes do jogo, uma hora antes do jogo, uma hora depois, para assistir com os amigos, ou enfim, ou estão fazendo esses espaços, né, faz uma pipoca, faz umas bandeirinhas, enfim, junta, decora de verde e amarelo. Então, apesar de eu acho que a impressão ser
de menos empolgação nesse momento, talvez a gente se surpreenda ainda. E eu espero, né? Eu espero que o pessoal se empolgue mais do que na outra Copa. Conforme a seleção for avançando, vai todo mundo sendo contaminado. Eu acho que eu acredito. Isso é uma coisa que vai indo. Claro. Né? Claro que agora o pessoal ficou meio assim, porque fiquei sabendo que teve um empate. Não assisti, mas fiquei sabendo que teve um empate. Então, conforme vai vindo as vitórias, então o pessoal vai se empolgando e vai tendo um motivo de alegria. Agora, eu acho Carla, que no horário das 9 horas o jogo, tu pensa que liberar uma hora antes e uma depois tu aniquila um turno inteiro, né? Acabou a sexta-feira. Eu ia comentar, tem O momentos próximo que vai tu ser às pode 3, parar, né? mas eu, O por próximo exemplo, vai tá ser em às 3, montagem. Quarta-feira Não tem daí. como não parar pra ver o jogo. A Nós- gente deixa rodando, acompanha, Isso. torce. nós- E na final, aí Não, é na final feriado. para tudo. Então, gente, assim, Se a ó, chegar e no a- final, Domingo, para tudo. provavelmente, E- não tenho certeza. esperamos. E eu Ou aqui, particularmente- Ariadne, o Moacir está dizendo que vai abrir à tarde, de manhã e vai olhar o jogo em casa. A nossa orientação Sim. para o comércio É uma escolha. é de que mantenha aberto. Mas a vida da Ok? gente... Mas se Na movida chegar não num para. acordo entre ambas as partes, né, patrão e empregado, de que deve se fechar, fecha. Ou se chegar num acordo de que vamos montar ali um QG, uma estrutura, até para quem chegar para comprar e quiser olhar, enfim, que também seja de portas abertas e que as pessoas que optarem por trabalhar também tenham essa opção de assistir aos jogos. Eu tenho a impressão que a vida da gente não vai ficar linda, maravilhosa se o Brasil ganhar a Copa. Não vai. Temer não vai se reeleger. Se Deus quiser, não. Necessariamente não, porque ele não vai nem ser candidato, né? Sartori não vai se eleger ou não por causa disso também. Mas também o mundo não vai acabar se a gente perder algumas horinhas aí nesse próximo mês. Não. E Vai se o lá, Brasil perder a olha o Copa, jogo, também não volta acaba pra com trabalhar, nada. não? Alegria, gente, é uma coisa legal da gente ter sempre. Então, assim, se o Brasil ganhar, nós vamos ficar alegres. Legal, a gente fica alegre aqui e continuamos com a crítica aqui do lado e continuamos olhando as coisas com realidade, com tudo. Eu acho que esse medo que as pessoas têm de que o brasileiro vai ficar deslumbrado porque ganhou a Copa, gente, não tá para isso. A situação é diferente. Agora, Mas não estar foi já, feliz... né? É uma alegria também tão Estar fugaz, feliz né? é Fica muito feliz, legal. no outro dia vamos baixar a cabeça, trabalhar tudo Em de novo. 2002 né? não tudo de foi novo As isso contas também, continuam né? chegando. Sim, continuam chegando e vamos trabalhar e levando as coisas a sério. Por que não ficar feliz na hora do jogo, Claro, ficar tenso, ficar isso. torcendo? Faz parte também, não Até é? porque é um campeonato extenso, né? É. Então, acho que tem que se administrar Não, muito bem tudo e isso. depois né? é bonito, o Brasil está lá, lindo. e o Brasil é um dos favoritos. Ganhando ou perdendo, a gente está lá e fica torcendo. O bonito mesmo é torcer. Porque assim, o sofrimento esse de torcer não tem igual. Porque tu vê o resultado depois do jogo, tu diz assim, ai, perdeu, putz, eu não vi. Ou ganhou, não assisti. Isso é mais triste, assim. Acho que o sofrimento ali é o que vale o jogo. Vamos falar de tem que tristeza um pouco, assistir. então? Tristeza? Não, por favor. É. Ah, Na noite de ontem, um policial militar aqui da nossa vizinha Estância Velha se suicidou, né? Dentro do batalhão dele, né? Foi para um cantinho dele lá e deu um tiro. Eu, particularmente, cada um com a sua crença, a sua fé, o suicídio, eu acho que por si só uma coisa muito triste, né? Para a família que fica, um rapaz de 33 anos com esposa, 2 filhos pequenos, né? nossa. O suicídio, mas a pressão que esses homens da segurança pública estão vivendo, né? Com salários sempre deficitários, com atrasos nos seus salários, com uma dificuldade muito grande de se manterem de pé e de fazerem bem o seu trabalho, que a gente precisa tanto deles, né? Condições precárias. Não é uma das classes que mais teria que ser cuidadas por nós e pelos nossos governantes, Carla? A segurança hoje é um assunto muito complicado, né? Porque a sensação de insegurança é notória, né? Não tem nenhuma cidade aqui da nossa região que a gente se sinta seguro, né? Hoje nem indo mais para o interior, antigamente a gente dizia, não, vamos ali para o interior que é mais tranquilo. Hoje em dia não existe mais. E as pessoas que estão aí para nos defender, muitas vezes elas não conseguem nem cumprir as funções delas. Ou por quê? Muitas vezes a própria delegacia não tem estrutura, ou não tem carro, não tem viatura, ou o carro está estragado, ou não tem um armamento necessário. A gente tem situações aqui em que não tem papel higiênico numa delegacia. Né? Então, assim, hoje em dia, essas pessoas elas não têm nem condições de trabalhar com dignidade. E eu não estou falando apenas do salário atrasado, né?
Porque isso também é horrível. Imagina tu chegar às tuas contas, vencendo as tuas contas e tu não conseguir pagar. Mas a própria estrutura, hoje as coisas são velhas, né? Carro estragado que não tem manutenção, delegacias que estão numa situação precária. Ou, por exemplo, que foi um outro caso que a gente teve agora, Rodrigo, da delegacia aqui de Novo Hamburgo. Do fechamento? Não, de São Leopoldo, né? São Leopoldo. A de São Leopoldo fechou à noite, então todo mundo que precisava fazer uma ocorrência teve que se deslocar para a delegacia de Novo Hamburgo. O que aconteceu? A nossa delegacia superlotou, né? São poucos delegados, poucas pessoas para atender. E não bastando atender a população de Novo Hamburgo, né? Tinha que atender as de... Eu acho que, além de São Leopoldo, tinha outras cidades para lá, né? Que a de São Leopoldo atende várias outras. Eu não sei precisar quais. Mas, então, não existe, não tem como fazer um bom trabalho. Então, imagino que a pressão psicológica, né, desses policiais hoje deve ser algo enorme. É complicado. A gente, às vezes, tem que se colocar no lugar dessas pessoas e entender, né, que, às vezes, eles não conseguem nem exercer a profissão a qual eles escolheram. Então, é lamentável. O suicídio é uma coisa... Eu não sei se, nesse caso, né, foi... ele cometeu, né, esse ato em função de uma pressão ou de, né, uma estrutura, os problemas, né, da profissão. Mas que certamente ela deve ser muito complicada para quem exerce essa profissão hoje, sem dúvida. Não é só a parte financeira e a parte material que eu vejo que é um problema que deveria ser melhorado na situação de quem trabalha com segurança pública, mas o atendimento psicológico, porque uma pessoa que tem uma tendência à depressão e encara uma situação como eles encaram, assim, e veem as realidades e tem contato com as realidades que eles têm em contato, uma pessoa um pouco mais fragilizada, com mais as dificuldades, somando as dificuldades pessoais dele mesmo, é uma situação bem difícil mesmo. Assim, temos que agradecer ainda pelos que estão trabalhando por nós, mas é uma situação bem difícil mesmo. Né? São guerreiros. Hoje em dia são guerreiros. O Globo Repórter da última sexta-feira trouxe no mapa dos lugares que saíram de insegurança ou que atingiram grandes níveis de desenvolvimento humano, essas 3 letrinhas, né, IDH, que falam tanto sobre a qualidade de vida das pessoas, né, e citou Brusque como a cidade no Brasil com melhor qualidade de segurança pública, né, e Atibaia, que tinha índices mais complicados lá atrás, como a segunda, fazendo um movimento muito grande de recuperação no status de qualidade, pertinho de São Paulo, né. E aí, por outro lado, lá atrás, acho que foi Aracaju, se não me engano, vocês já pensam em buscar um lugar mais tranquilo? Isso chega a motivar. Eu imagino que tu deva ouvir de pessoas que dizem, eu tenho dificuldade de ir ao teatro à noite, tenho medo. Daí acabam pegando táxi, ou às vezes não vão, ou se juntam para ir. Vocês pensam em sair do centro urbano e ir para um lugar mais tranquilo, ou a gente continua insistindo aqui para fazer esse nosso lugar aqui melhor? Hein? Eu penso. É uma das coisas que eu sempre falo para meu marido. Apesar de eu adorar Novo Hamburgo, eu amo essa cidade, nasci aqui, mas o dia que eu tiver um filho, eu gostaria de criar o meu filho num ambiente mais tranquilo, assim. E eu não digo, não só pela questão da segurança, né? Mas claro que tudo envolve, mas de um ambiente assim mais de interior, de poder passar esses valores de tu cumprimentar o teu vizinho, de tu cumprimentar uma pessoa que está andando na rua sem precisar se preocupar, porque hoje a gente chegou num extremo de violência que é engraçado, assim, mas a gente desconfia de tudo e de todos o tempo todo. Tu não consegue, tu acaba te limitando de tudo, assim como tu disseste, de ir ao teatro, de jantar à noite. Hoje eu peço muito mais teleentrega do que eu pedia antigamente. Antes, pelo menos uma vez por semana eu saía para jantar, agora já não saio mais. Né? Mas a gente sabe que também agora já não é mais só à noite, é durante o dia, tu está levando teu filho na natação, tu está saindo da escola. Então, essa sensação, assim, não é, essa sensação de violência, de insegurança, me faz pensar em morar num lugar mais tranquilo.
Só que eu acho que o lugar também, às vezes, vamos pensar na questão dos golpes, da violência que a gente sofre por telefone, né? Pela internet. Lembra do golpe de sequestro? E agora a questão da segurança, né? Por exemplo, tem empresas, não, a voz é muito específica, então é uma chave de segurança bem importante. Aí o que acontece? Gravam lá a tua voz, que já tem esse golpe também, né? Você é a Patrícia, sim, tu grava o sim, e aí eles já utilizam esse recurso para abrir outras portas. Então, assim, a segurança, ela não existe mais, né? Mas eu acho que é diferente, né? Essa questão de segurança que a gente está falando é essa, de tu não... De entrarem na tua casa, de te fazerem de refém, de daqui um pouquinho sofrer uma agressão. Sim. Né? Mas o que eu acho é que só para não só para linkar com o que a gente falava antes da educação, acho que isso está tudo interligado, ela só vai aumentar. Então não adianta a gente ir para uma cidade que a gente já acabou de falar, que não existe mais tranquilidade. Eu adoro a vida no campo, eu até brincava que a gente tem que voltar, fazer o caminho de volta para a roça, resgatar esses valores, saber de onde vem o nosso alimento, né? Acho que é uma coisa que as pessoas também, essas novas gerações, muitas vezes... Não me fala de lasanha com desconhecem. De novo, não. Então eu falo disso assim, que a gente precisa transformar outras questões, porque senão a gente vai estar tentando fugir de um problema. Esse teu filho também seria o meu sonho, lindo, imagina, né? Tu tá junto à natureza, mas em algum momento ele vai conviver com esse outro universo. A gente sabe que a solução não é a gente sair do problema, né? O correto seria a gente solucionar esse problema. Sim. Mas... A gente se sente bem indo para um lugar onde a sensação de segurança é maior. Com certeza. Assim, tipo, não tem morte, tipo, tiro, né? Porque eu não tava acreditando. Aí ele me olhou assim... Tem, a dona não sei quem morreu lá com 93 anos no início do ano. Eu achei aquilo tão engraçado, sabe? E ele falou assim, de uma inocência. E eu fiquei olhando e pensando, nossa, que sonho. Ele disse, não, eu saio de casa, eu deixo a porta da minha casa aberta. Eu não tranco a chave. Eu disse, não acredito. Tu também, Ariadne Necker, não fala isso, Ariadne Necker. Não fala isso. O Klaus está dizendo que terminou o programa, o Alex também. Mas, na verdade, eu já anunciei que nós íamos até as 23h30 hoje. Bem tranquila. Com um lanche no Pica-Pau depois, as meninas vão estar morrendo de fome, judiaria. Ariadne Necker, adorei tua presença. Bom demais te ter com a gente sempre. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Muito bem-vindo. Parabéns pelo Caminho das Artes. Circuito das Artes em Hamburgo Velho. Lindo sim. Projeto. Fica o convite para todos vocês. Adoraria tê-los lá. Nós estamos fazendo em Hamburgo Velho. Lançamos agora no último BRIC da estação, que acontece no primeiro domingo de cada mês, o Circuito das Artes. E ele é um circuito... Nós nos demos conta de que numa mesma quadra em Hamburgo Velho nós tínhamos 4 espaços de arte e 4 espaços com formatos diferentes. Um coletivo de alunos da Fevale que expõem trabalhos experimentais e os trabalhos de pesquisa deles, que é o trabalho que eles estão desenvolvendo na faculdade. Um estúdio Eledui, que é um espaço para a arte contemporânea, com curadoria da Ana Rauschel, que também é o estúdio do Leonardo Lessa, que não é uma galeria de arte, mas é um espaço de exposição. O meu ateliê, que tem as salas de exposição com o meu trabalho e o meu ateliê junto ali. E a Fundação Scheffel em frente, com todo o acervo da Fundação, do Museu Scheffel ali. Então, assim, 4 espaços com identidades diferentes no dia em que nós estamos pintando ao vivo no BRIC embaixo, lá na Mauá. Então, assim, a pessoa vai lá, nos vê pintando e acompanha daí com visita guiada, faz o passeio subindo a Mena Barreto. Na esquina tem os 2 primeiros espaços, na próxima esquina tem os 2 outros espaços e desce em uma quadra curtinha. Ela visita 4 espaços diferentes de artes com visitas guiadas em domingo, que é um horário que Novo Hamburgo não tem nenhum espaço de arte aberto. Então, assim, um privilégio nós termos esse conjunto que as pessoas podem fazer o passeio a pé, guiado com informações sobre Hamburgo Velho, sobre os prédios históricos todos. Então, assim, faço o convite a todos. Primeiro domingo de cada mês, na Mauá. Está marcado. Ao lado da Vitor Hugo Kuntz, ali na parte de baixo. Fazer turismo na nossa cidade também, né? Na nossa cidade, sim. Conhecer a produção cultural e artística, que é uma vocação daquele bairro ali, e nós encontramos agora.
Muito bem, Carla Feller. Obrigado pela tua presença, tua visita aqui. Você vai ser muito bem-vindo. Eu que agradeço. Ponto final. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Dona Patrícia Scossi, a senhora então está intimada para trazer as nossas agendas culturais de volta, né? A nossa VAR TV. Sim. O Alex quer a tola de berinjela Em também. Ariadne, Eu que pulo essa. que bacana o circuito, parabéns. Eu vou participar no próximo, ainda não participei. E eu justamente falava aqui para o Rodrigo que a nossa cidade tem muita gente bacana fazendo coisas legais. E o teatro, as pessoas não estão, eu não tinha ouvido isso, fiquei chateada. Se estiverem com medo, não fiquem. Lá é Não é extremamente perigoso, seguro, né? extremamente Muito seguro, a gente tranquilo, nunca teve gostoso nenhum demais. episódio. Lá é maravilhoso. E é um movimento assim que a gente tem toda a atenção com o público, né? Tem coisas que estão além fronteiras, além portões, a gente realmente não consegue, mas dentro do teatro é um local muito seguro para pessoas de todas as idades. E eu quero fazer um convite para quem está acompanhando a nossa programação no dia 30. O Lorival Pereira vai estar lá, já convido todos vocês, junto com o Arthur de Oliveira, com a peça O Quarto Sinal. Era o sonho dele se apresentar no Teatro Fevale. Ele mandou um e-mail: Patrícia, estou com 90 anos, eu sei que esse teatro é grande demais, mas eu gostaria de estar aí. Então, a gente fez uma parceria muito bacana com o Grupo Ativamente, a Cris, a Dani, o Martin, o Dr. João Senger, todo mundo se mobilizando para transformar essa noite num exemplo assim de reflexão sobre a arte e sobre o papel da arte na nossa vida, na nossa saúde, ativando a nossa memória. O Lorival estava bem doente, então, quando ele voltou aos palcos, ele melhorou muito. Então, é um exemplo também que acho que tem que ser seguido, de sonhar o nosso sonho, e ele vai estar lá conosco no Teatro Fevale, todos convidados. Muito bem, Cris Pacheco, obrigado pela presença. Teu ponto final. Muito obrigada. Para quem anda acompanhando, eu tenho feito umas participações aqui na Vale TV, né, com Calçados S.A., falando um pouco sobre esse universo da moda, do calçado, de gestão. E coisas novas vindo por aí, né, Rodrigão? Eu espero que nos próximos dias, né? Vamos lá, né? Vou falar desse projeto em seguidinha aí na nossa Vale TV. Maravilha, A gente obrigada. hoje fica por aqui. Eu quero compartilhar com vocês essa história do Moacir. Fomos ao AB no sábado, perdi minha carteira na segunda, o motorista do Uber me ligou, disse que achou minha carteira com tudo dentro, tinha R$460 em dinheiro, cartões e 2 folhas de cheque. Coisa boa, né? Tá aí. Não tá tudo perdido? Não. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Vem aí Motores na TV com Marco Petti. Até lá.